Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira, o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 12, versículos do 38 ao 42. No Evangelho de hoje nós vemos que os mestres da lei abordaram a Jesus para lhe indagar e lhe pedir um sinal. Mestre, queremos um sinal. Diante desse pedido destes mestres da lei e desses fariseus, Jesus acaba por exortá-los e usando palavras duras, bastante difíceis de serem ouvidas, principalmente estes homens que se consideravam melhores, mais santos, mais perfeitos do que as outras pessoas. São chamados por Jesus de geração má e adúltera. Certamente isso chocou aquelas pessoas. E Jesus lhes diz que não haveria de ser dado a eles nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Jesus fala isso por muitos motivos. Primeiro porque ele, de fato, já havia realizado muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios já tinham sido realizados pelo Senhor e aquelas pessoas não tinham acreditado. Na verdade, eles não estavam com interesse nenhum em acreditar em Jesus, só estavam mais uma vez querendo fazer com que Jesus desse a eles provas conforme eles queriam, conforme era a vontade deles. E mesmo que Jesus ali desse a eles qualquer outro tipo de sinal, fizesse qualquer outro milagre, por mais espetacular que fosse, certamente essas pessoas não haveriam de acreditar, porque tinham um coração duro e fechado. Por isso que Jesus fala a eles, nenhum outro sinal será dado senão o sinal de Jonas. E assim Jesus usa Jonas como uma metáfora para aquilo que deveria acontecer com ele. Da mesma forma que Jonas ficou no ventre de uma baleia por 3 dias, também ele deveria ficar no ventre da terra por 3 noites, por 3 dias, depois de ressuscitar. E depois disso, Jesus continua exortando aquelas pessoas, mestres da lei e fariseus que não queriam acreditar, dizendo que no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantariam para condenar aquela geração, porque tinham se convertido diante do anúncio do profeta Jonas. Que a rainha do sul deveria se levantar para condenar aquela geração, porque ela saía da sua terra para ouvir a Salomão e a sua sabedoria. E aquelas pessoas que estavam falando com ele, e aqueles fariseus e mestres da lei, não eram capazes de se converter, não eram capazes de ouvir a sabedoria do Senhor, e por isso tudo aquilo que pensavam sobre si mesmos, de serem grandes pessoas, mais inteligentes, mais sábias, mais santas do que as outras, tudo aquilo não serviria para muita coisa. Temos que pensar muito a respeito das nossas atitudes e de como nós nos colocamos diante dos outros. Às vezes pensamos que somos melhores porque temos alguns pensamentos, algumas atitudes, mas será que somos mesmo? Nos cabe, será, pedir sinais, pedir provas, pedir às outras pessoas ações tais quais as nossas? Nada disso nos cabe. Não nos cabe nenhum julgamento e não nos cabe qualquer outra coisa a não ser aquilo que nós mesmos precisamos fazer diante de Deus. Nos converter. Isto é que necessitamos. Por isso peçamos a Deus que nos abençoe para termos esta graça de abrir o coração e nos convertermos à vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.